todos da Coromania. A dica que eu vou passar para vocês, como eu costumo trabalhar para reduzir o tamanho de um arquivo na quantidade de mega, para não chegar a até 1 giga. Para não chegar o arquivo ficar muito pesado para você trabalhar normalmente, para não ter risco de dar bug no sistema e perder todo o arquivo CDR. A dica que eu dou é essa imagem aqui, vou trabalhar com essa imagem de exemplo, reamostrar, ela está em 300 dpi, o peso dela original 48,7. Vou explicar aqui no caso, essa mesma imagem, uma imagem está com quase 14, 13,9 MB, e a segunda está com 4,77 MB, a mesma imagem, ok? E o outro seria trabalhar, vamos supor, com uma edição de várias páginas, pode ser revista, um tabloide, qualquer coisa. Por exemplo, um arquivo com uma imagem está dando 13,9. E o outro, sem imagem alguma, ela está dando 55,4 KB. Vou explicar, vou abrir essas duas imagens, vou abrir essa minha segunda imagem. A diferença que está da seguinte maneira, vou colocar a janela lado a lado. A diferença é que nessa imagem aqui, que é a imagem mais leve, se eu apertar o Alt, seleciono uma imagem, ela está em 300 dpi, e essa minha outra imagem, ela está dentro de PowerClip. Se eu selecionar o conteúdo de PowerClip, a minha imagem está dando 422 dpi. A diferença, vou mostrar aqui como trabalhar. Ok? A forma que eu acho mais correta para deixar o arquivo mais leve. Vou fechar isso aqui. Vou abrir um novo arquivo, Ctrl N, vou fazer a mesma proporção que eu havia feito, só para vocês entenderem como a explicação. Ok, vou fazer um círculo qualquer aqui, uma elipse, manter o Ctrl, P para centralizar. Vou colocar uma cor vermelha como base. Eu vou buscar essa minha mesma imagem, Ctrl I, vou buscar essa minha imagem, selecionar, e vou posicionar ela dentro do meu arquivo onde eu quero. P para centralizar. Eu posso dar Ctrl Page Down, ou clico com o direito, ordenar, recuar 1, Ctrl Page Down. A imagem do círculo tem que estar sobre a imagem que eu quero fazer o corte. Vou posicionar onde que eu quero, mais ou menos aqui. Posicionei onde que eu quero. Seleciono minha elipse, mantenho um Shift, seleciono a minha imagem. No menu, vem aqui, interseção. Recortei minha imagem. Ok. Deleto essa minha imagem. Para eu selecionar a minha imagem de fundo, aqui eu mantenho com ela ativa, com ela selecionada, mantenho o Alt e seleciono. Selecionei minha imagem de baixo. Ok. Ou eu posso vir em Shift Tab, eu vou navegando entre meus objetos. Seleciono a minha imagem de baixo. E seleciono minha elipse aqui. No caso, para selecionar, por exemplo, clico fora, eu vou apertar Shift Tab, selecionei minha imagem de fundo, ele vai navegando pela seleção. Eu vou querer selecionar minha imagem, selecionei minha imagem, ok. Eu vou vir aqui agora converter em bitmap. Eu vou deixar em 300 dpi, no modo de cor CMYK 32 bits, ok. Eu abro a janelinha se não tiver marcado. Suavização de serrilhado, fundo transparente, dou ok. Ela foi para 300, ok. Deixa eu dar o Ctrl Z. Ela, com o meu recorte, ela foi para 508 dpi. Ok? Só para certificar aqui, ela veio com 508. Eu vou retroceder mais uma vez na setinha aqui, refazer. Seleciono minha imagem está com 508 dpi. Ok? Eu vou pedir para converter em bitmap, vou fazer o mesmo processo, converter em bitmap. Converti, ela foi com 300 dpi. Ok? Essa é a base de como fazer. Se eu jogasse ela de dentro do conteúdo de PowerClip,
ela ia ficar com o mesmo peso. Então, o interessante não é isso. É interessante fazer esse processo para reduzir o tamanho do arquivo CDR em megabytes. Ok? Vou fechar isso aqui. Posso salvar, vocês salvam aí. Agora um exemplo aqui de imagem. No caso, essa imagem está dando 3,9 de mega, e o outro só com modelo vazio, sem imagem alguma, está dando 55,4 KB. Vou abrir esse meu arquivo. Ok? Eu tinha deixado até algum texto escrito aqui, só para ter uma base para vocês. Trabalhar com um sistema tipo do recurso que tem do Adobe Photoshop, do Adobe, né, família Adobe, né, que seria o InDesign e Illustrator. Que ele tem um sistema de imagem, de links de imagem externo, para deixar o arquivo mais leve, importando o link da imagem. Você coloca as imagens no formato que você vai na configuração, você busca as imagens colocadas no arquivo, deixando o arquivo separado. O arquivo com a extensão raiz, que seria o ID, né, o InDesign, que é INND, ou aí que seria o Adobe raiz do Adobe Illustrator. Aqui no caso, .cdr. Então a dica, se eu selecionar essa imagem que está dentro do Power Clip, vou selecionar conteúdo do Power Clip, ela está dando 1219 dpi. Ela está gigantesca. Eu posso proceder da mesma maneira que eu fiz com o primeiro arquivo. Eu posso vir com ela ativa, eu posso vir, clicar fora, selecionar, posso pedir para extrair conteúdo. Essa minha imagem foi extraída, eu posso vir, dar Ctrl Page Down, ou clique com direito, ordenar, só vir aqui, vir pelas teclas de atalho, que adianta muito seu trabalho. Recuar Ctrl. No caso, essa minha imagem aqui, ele está como recipiente de Power Clip. Eu vou só colocar uma cor aqui para identificar. Vou colocar uma cor vermelha. Manter um Shift no de baixo. Note que ela está 1219 dpi. Eu seleciono minha elipse aqui. Vou só retirar o preenchimento para vocês entenderem. Manter um Shift. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente na primeira explicação. Interseção. Deleto a imagem de baixo. Seleciono essa minha elipse, Alt, seleciono a minha imagem. A minha imagem está selecionada. Eu vou vir agora, bitmap, converter em bitmap, o mesmo processo que eu fiz na primeira aí. Converti bitmap. Agora ela foi para 300 dpi. Ok? Eu mantive essa base aqui, porque nesse é o meu objeto que eu selecionei a minha imagem. Ela está como formato de circundar o texto aqui, para manter o texto alinhado junto a meus objetos aqui. Então é uma máscara de contorno do meu texto. Eu deixei esse Power Clip, eu posso até retirar minha linha de contorno, mas ele continua sendo uma máscara para o meu texto, que eu deixei aqui no modo secundário de 1 milímetro de distância para circular o texto. Ok? Essa é uma base aqui. Eu posso colocar esse meu objeto, dar Ctrl Page Down, ele vai manter circulando atrás da minha imagem esse meu objeto. Se eu clicar e arrastar, ele cai dentro do Power Clip. Eu posso vir aqui, depois centralizar conteúdo. E minha imagem continua tendo o mesmo valor de 300 dpi. Porém, ela está dentro do Power Clip com um tamanho menor. Lembrando que esse arquivo estava com 13,9. Ok? E o que eu posso fazer? Fazer esse mesmo processo. Por exemplo, vou inserir uma imagem nesse objeto aqui. Vou dar Ctrl I, vou importar a minha imagem. Importei. Vou posicionar onde que eu quero. Vou clicar e arrastá-la para o lado. Se eu clicar e arrastar a minha imagem aqui, ela vai cair dentro do Power Clip. Vou dar Ctrl Z. E se eu quiser posicionar sobre esse meu objeto aqui, vou só retirar o preenchimento, jogar uma cor em contorno vermelho. Eu quero arrastar ele aqui.
ele vai cair dentro do Power Clip, mas eu não quero. Eu aperto o F para ignorar que ele caia dentro do Power Clip. Vou dar Ctrl Page Down, Ctrl Page Down. Ou simplesmente, para não ficar dando Ctrl Page Down, eu clico com o direito, ordenar atrás. Atrás do meu objeto vermelho aqui. Ok? Aperto o F para ignorar a posição do meu Power Clip. Vou posicionar onde que eu quero. Aí ele não cai mais dentro do meu objeto aqui porque está atrás. Mas se eu jogar o meu cursor para dentro, ele joga dentro do Power Clip, mas eu não quero. Vou posicionar a minha imagem onde que eu quero. Só eu deixei umas dicas aqui. Vou até deletar essa dica aqui. Deletar não, vou manter o mesmo aqui. Seleciono esse meu formato, mantenho um Shift. Faço o mesmo processo, interseção, deleto. Alt para selecionar a minha imagem de baixo. A minha imagem está selecionada. Vou vir aqui, bitmap, converter, bitmap. Mesmo processo. Ok? Seleciono meu texto, vou posicionar onde que ele estava aqui, E e C, só para vocês compreenderem. E como que eu fiz essas partes aqui para a inserção de Power Clip? Só selecionar aqui, manter Alt, selecionar a parte de baixo, minha imagem. Minha imagem eu seleciono, ela está em 300 dpi. Se eu selecionar aqui, eu noto que minha imagem está 1190 dpi. Que eu não converti. Eu converti só minha imagem de Power Clip aqui. Ok? Deixa eu dar Ctrl Z. Alt, seleciono, por exemplo, essa imagem aqui. Eu, sem querer, converti o recipiente de Power Clip. Posso deletar, que ela não está me servindo para circular o texto. Ok? Agora sim, selecionei minha imagem. Vou vir aqui, converter bitmap 300 dpi. Certo. Agora minha imagem está em 300 dpi. Ok? Vou lá, no caso aqui, faço com mais calma. E como é que eu fiz essas molduras aqui? Simplesmente, eu faço um retângulo, qualquer coisa, vou fazer uma elipse aqui também. Vou selecionar uma elipse, qualquer, clico com direito, tipo de quadro, criar recipiente vazio do Power Clip. Ok? Você posiciona aqui, pinta de uma cor. Isso aqui é só uma base. Ok? Ou talvez não há necessidade. Você pode fazer nesse processo, copiar, jogar o original dentro do Power Clip. Mas isso pode pesar muito o arquivo, vai depender muito da configuração do seu computador aí, questão de memória e processador. E o risco de dar bug, né, no sistema e perder todo o arquivo. Depois feito isso aqui, você pode retirar esse quadro também, só deixar o formato de elipse, tipo de quadro, clico com direito sobre ele, tipo de quadro nenhum. Ele volta a ser uma elipse comum, ok? E lembrando, esse arquivo estava com 13,9 MB. Ok? Vou agora salvar esse meu arquivo, Ctrl S. Salvei, vou fechar. Vou lá para a minha mesma pasta onde está meu arquivo. Agora, ele com 2 imagens, foi para 1,30 MB. Ok? Então, essa é a grande diferença para reduzir o peso do arquivo. Imagina se fosse 20 páginas. E a dica que eu dou, se fizer umas 20 páginas, faça 10 páginas separadas e evita de fazer maior quantidade dentro de um único arquivo, porque se der um problema de sistema, dá um bug e perde tudo. Então faça, por exemplo, 20 páginas, faça 10 páginas em um arquivo e 10 no outro. É melhor, vamos supor, se der um bug, o problema no sistema, você perde 10 páginas, refaça a 10 páginas do que perder 20 páginas dentro de um único arquivo. Ok? Então essa é a dica. De 13, essa aqui é a original, 13,9 na cópia de segurança, está 13,9, ele reduziu para 1,30 MB. Ok? Com as imagens tudo em 300 dpi. E esse meu outro arquivo aqui, para inserção de imagens, eu posso até abrir.
E nesses aqui, por exemplo, se eu não quiser jogar dentro do Power Clip, eu clico com direito, tipo de quadro nenhum. Eu posso inserir aqui normalmente as imagens. Ok? Vou fechar isso aqui. Não. Então essa é a dica de como reduzir o peso em quantidade de mega no arquivo CDR. A imagem continua sendo de qualidade, porém o peso vai reduzir muito. Você pode fazer que o arquivo fica mais leve. Ok, galera? Se tiver dúvidas ou outras dicas de como trabalhar com CorelDRAW, só perguntar. Ok, galera da Corelmania? Fique com Deus, até a próxima.